Vamos começar mais uma live, a nossa terceira live do Futurice. Vou chamar aqui a Flávia Maciel, para entrar com a gente. Aí, isso. Olá, Oiê! Entrou, tá tudo certo? Tá me ouvindo? tô te ouvindo, tudo certo? Que Aí, bom! Mais uma segunda-feira juntos. mais uma segunda, mais um dia de Futurice. Mais um dia de Futurice. Eu não sei pra você, mas eu achei que de segunda passada pra cá o tempo voou. Voou, voou, tá muito Muito rápido, acelerado. muito acelerado. Semana passada eu estava em São Paulo, né? A gente fez esse intercâmbio. Hoje estamos na mesma cidade, mas em lugares diferentes, né? É verdade, Flá tá em Maringá. Exatamente. Uma semaninha por aqui, com a oportunidade de a gente estar junto amanhã, né? Graças a Deus. Exatamente, presencial daí. Que bom. E vamos para mais um episódio, né? Para mais um encontro. Abrir o roteiro. Exatamente. Que hoje a gente tem um assunto que eu particularmente amo, que é a evolução do relacionamento com o cliente, né? Como que Uhum. isso tem se desdobrado e se desdobrado cada vez mais rápido, né? Eu acho linda a jornada da Flá. A gente fez arquitetura juntos, né? Nós fizemos terceirão juntos, passamos juntos no Uhum. vestibular, fomos cursar arquitetura, viramos um quinteto fantástico, né? Foi. Fomos duplas em muito projeto também. E a Flá foi se especializar tanto em gestão de projetos e logo em seguida foi para o Canadá estudar relacionamento com o cliente. Que Exatamente. naquela época já era uma temática futurista, a gente sabendo que o Canadá é um país muito acolhedor, né? Uhum. Ele é Muito um à frente exemplo do seu tempo também, né? muito à frente. E eu enxergo muito no seu trabalho, Flá, o quanto que você traz, desde aquela época até hoje, continua trazendo inovações para isso, para o relacionamento, que não é Obrigada. só um atendimento, que vai muito além, né? É, eu acho que essa é uma das primeiras frases que eu sempre trago no meu trabalho, né? Que é a gente sair de um olhar de atendimento. Eu sempre digo Uhum. que o atender tem prazo de validade, então ele começa quando eu tenho algo para oferecer e alguém para comprar, e ele termina quando essa compra é efetivada, né? E o relacionamento não. O relacionamento ele pode começar através de uma compra, mas ele não tem prazo de validade e ele se estende ao longo do tempo, por quanto mais tempo, melhor, de modo que a gente tem a oportunidade de criar intimidade com essa pessoa, né, que Uhum. confia no nosso trabalho, no nosso produto. E isso é algo que eu falo desde 2017, mas que hoje eu percebo como um tema e uma dinâmica muito mais fácil de as pessoas visualizarem, já que a gente tem tantas transformações acontecendo e nos empurrando justamente para isso, né? Para Uhum. relacionamentos e não apenas para fazer negócios ou para comercializar um produto ou um serviço. Uhum. E tem uma outra dinâmica do relacionamento também que você já comentou comigo várias vezes, que é estudamos juntos, fomos amigos, somos amigos e fomos Aham, colegas de turma, fizemos projetos juntos, fomos para o mercado de trabalho e aí nos é, tornamos clientes um do outro, exatamente. mais de uma vez. Ainda, e você me lembrou, ainda essa semana eu escutei um podcast que a pessoa dizia assim, é, que é muito importante que a gente faça amizades através do trabalho, mas que também a gente consiga fazer, desenvolver trabalhos com os nossos amigos, Olha né? só. E eu acho que essa é uma crescente que todos têm a oportunidade de experimentar. Porque quando Uhum. você tem uma relação sadia, transparente, com valores comuns, você unir trabalho a isso, né, a uma relação que pode ir além do trabalho, é um privilégio, né? Eu acho que a gente Uhum. já usufruiu disso muitas vezes e é Muitas testemunha vezes. viva e prática de que funciona quando a gente é profissional, né?
Sim. Ô, Flá, mas eu confesso que a tua visão sobre isso traz muita segurança pra gente que tá do lado de cá, porque tem algo muito sensível aí da gente ficar com o pé atrás quando a gente tem que fazer negócios com um Uhum, parente, com um familiar, com um amigo, de talvez uhum, colocar uma relação, misturar negócios, não saber separar negócios, amizade, família. uhum. E eu vejo que com você, com a tua visão, com tudo que você estudou, isso se torna muito mais natural, muito mais fácil, mais fluido, mais humano. Um pouco são seus olhos, Ah, mas, mas de fato, eu acho que quanto mais a gente estuda esse assunto, mais a gente consegue realmente profissionalizar essas relações, né? uhum, Quando eu tive esse desejo de me aprofundar em relacionamento, experiência com cliente, foi num período onde especialmente o nosso país, mas de modo geral, o mundo não falava sobre relacionamento e experiência, ele falava sobre o atendimento, né? uhum, Então, nós, inclusive, que somos da década de 90, nós, inclusive, nascemos em um período onde as empresas ofereciam um saque e um 0800, e isso era uhum, considerado já uma excelente rede um grande diferencial, né, para o cliente. E hoje eu percebo que o que faltou para nós, como profissionais, como marca, foi justamente profissionalizar e entender o que de fato era um diferencial. Então, quando você comenta sobre essa segurança ou essa facilidade, né, que eu acabo transmitindo para você e para outras pessoas, nessa construção de negócios ou de projetos comuns que unem a amizade e a profissão, é justamente porque ao profissionalizar os relacionamentos, você separa as coisas, né? Mas é importante que os dois lados queiram se profissionalizar nisso, né? uhum, Porque não uhum, adianta apenas um lado ter essa maturidade, é necessário que os dois lados tenham. E aí funciona, né? Porque, infelizmente, eu não posso dizer que 100% das minhas tentativas de negócio com familiares e amigos deram certo. Muitas não evoluíram, né? uhum, E, e eu acho que, claro, uma soma de fatores, mas é principalmente essa importância de a gente querer profissionalizar esse assunto, né? E, e não só profissionalizar, mas também passar por um próprio processo de autoconhecimento, de autocontrole, de autodesenvolvimento, né? Que uhum, é nossa responsabilidade, a gente não pode responsabilizar ninguém por isso, né? uhum. Mas fico Show! feliz com a tua percepção. Nossa, muito. E com essa introdução, né, que a gente acabou de ter aqui, vamos então começar o tema dessa nossa Vamos, live de hoje, né, desse nosso terceiro Futurice, vamos lá. que é justamente essa evolução do relacionamento com o cliente. Você trouxe Isso, uma frase muito bacana aqui, que eu vou ler para quem está nos acompanhando, por favor. que diz: o cliente de hoje não quer ser apenas atendido, ele quer ser compreendido, valorizado e lembrado. E aí você deixou Exatamente. uma pergunta ali muito impactante pra gente, né? Pode fazer essa pergunta. Olha lá. Você sente que as marcas realmente se importam com você ou só querem vender para você? Que Exatamente. isso diz muito sobre o tipo de relacionamento ou de atendimento que elas estão tentando criar contigo. É, e isso diz muito da forma como nós, como clientes, é, percebemos valor ou não naquilo que estão nos oferecendo. Quando uma empresa, um profissional se comporta só como quem quer vender alguma coisa, ele dificilmente acessa as emoções do outro. Por quê? Porque quando eu falo em venda, eu vou pensar em dinheiro, né? Uhum, Se o meu foco está na venda, eu provavelmente estou atrelada a uma métrica de resultado baseada em números, né? Em meta, em lucratividade, em retorno. E tudo isso é importante, né? Nenhum negócio
se sustenta, cresce, sem olhar para esse aspecto. Mas, se eu só olho para isso, eu não acesso as emoções. E ao não acessar as emoções, eu estou dizendo, muitas vezes, verbalmente, pela minha própria forma de falar, enfim, tudo em mim vai dizer para aquela pessoa: o meu interesse em você é te oferecer um produto ou um serviço e ganhar o teu dinheiro. Hum, Agora, quando eu vou além e olho para essa relação, o que eu digo para a pessoa é que sim, tem uma relação financeira ali, mas também existe, de forma verdadeira, um interesse em pegar aquilo que eu tenho para oferecer, produto, serviço, conhecimento, e transformar a vida dela para melhor, né? E isso tudo a gente percebe, a gente sente, talvez não com a facilidade de traduzir em palavras, não com a facilidade de transformar isso numa receita de bolo que todo mundo possa seguir, mas a gente sente como ser humano, né? Então, essa pergunta que você trouxe aqui é algo que, no fim do dia, a gente está se fazendo essa pergunta a todo momento, né? Será que essa pessoa, esse profissional, essa marca, de fato se importa comigo e quer contribuir para o meu crescimento? Ou será que o único interesse é fechar mais uma venda, fechar mais um contrato, né? hum. Então, é uma pergunta bem interessante, de fato. E é uma reflexão para todos nós aqui que estamos te ouvindo, né? Pois é. Lembrando que a nossa proposta é fazer esses encontros ao vivo, né, Will? Mas deixar esse conteúdo à disposição de quem às vezes não pode estar aqui agora, Uhum. porque o Futurice nasceu dessa, dessa intenção, né? De a gente pegar as nossas conversas, aquelas que muitas vezes ficaram só entre eu e você em um café, e poder dar acesso, né, aos nossos amigos, aos nossos clientes, pessoas que talvez nem nos conheçam ainda, né, Uhum. mas que possam acessar essa reflexão, essa forma de pensar que a gente tem, né? Tentar trazer uma Uhum. fração dessas mentes, assim, né? Dessas conexões que a Exato, gente faz. exatamente. E eu acredito que isso hoje é fundamental porque a gente está experimentando e tem percebido uma velocidade muito grande na forma como tudo tem se transformado. Então, falar da evolução do relacionamento com o cliente é falar da evolução do relacionamento e do comportamento das pessoas, né? Então, eu mencionei mais cedo que lá na década de 90 a gente falava do saque do 0800. De Uhum. repente, ali em 2000, a gente começou a ouvir falar das plataformas de CRM, né? Plataformas de gestão do relacionamento com a carteira de clientes. E aí, lá em 2010, já caminhando para o momento em que eu tive acesso a esse tema, a gente começou a ouvir falar de experiência do usuário, experiência do cliente, design da experiência do usuário, Uhum. e da própria personalização. E hoje, né, agora falamos de 2010, hoje, 15 anos depois, a gente entra num contexto um pouco mais profundo, eu diria. É onde a gente começa a precisar construir e oferecer para as pessoas, eu nem vou falar cliente, mas para as pessoas de modo geral, um senso maior de pertencimento, de comunidade, de coparticipação na criação daquilo que se faz. Então a gente tirou, né, ou vem tirando o cliente de um lugar passivo e trazendo ele para um processo de coparticipação, de cocriação, onde o cliente faz parte de todo o processo do desenvolvimento do nosso trabalho. E quanto mais ele faz parte desse processo durante a construção e depois, mais eu fortaleço a ideia de que o relacionamento não tem prazo de validade. Uhum. Então, um cliente que você conquista hoje, você pode se renovar nessa relação com ele por muitos e muitos anos, né? Quiçá pela vida toda, em momentos diferentes, com produtos diferentes. Porque o que se estabelece nessa hora é a confiança. E uma vez eu me lembro muito de você me ensinar e você falar para mim, olhando para os teus estudos de futuro,
que a moeda do futuro ia ser a confiança. Aham. Lembra disso? Sim, com certeza. E, e eu já percebo que nós estamos vivendo esse momento. A nossa relação profissional com os clientes, nas empresas, ainda tem essa moeda financeira presente, mas ela está muito atrelada a essa moeda da confiança, que nós só alcançamos através do relacionamento. Uhum. Faz sentido essa conexão com o teu tema? Nossa, faz todo sentido. E até você retomar isso lá daquela época, né? Que Sim, foi aquela palestra de 2017, daquela live de futuros, né? foi. E realmente, a moeda do futuro, a gente já falava naquela época que era confiança. Uhum, E de lá para cá, isso só se fortaleceu ainda mais, né? As sim. métricas de confiança das plataformas, as 5 estrelas do Uber, ou a do Uhum, iFood, do Airbnb e assim por diante. Eu achei bem bacana que você já trouxe essa ideia central do que você tinha comentado desse primeiro bloco da live, né? uhum, Que é uhum. trazer essa linha do tempo, do relacionamento. Isso. Então, dos anos 90 ter esse saque, do 0800 de passar para os anos 2000 esse CRM, os processos, e anos 2010. E chegamos hoje, né? Com propósito, com comunidade, o desafio de ter cocriação, o cliente, as pessoas, né? Participando, Uhum, querendo ser ouvidas, querendo uhum. participar do produto, personalizar o próprio tênis que ainda vai sair da fábrica. E Exatamente. E personalizar, ainda hoje cedo eu falei, em uma empresa que eu estava, eu falei sobre o personalizar e a individualidade, porque talvez a gente esteja oferecendo um nível de personalização com base no que eu acho que é interessante personalizar. E então a gente precisa de um pouco mais de profundidade hoje, até mesmo para compreender a individualidade das pessoas, uhum, né? Porque essa personalização, ela ainda precisa envolver um pouco mais do cotidiano, dos hábitos, dos sonhos que a pessoa tem através deste movimento, né? É um assunto, uma outra vertente que a gente pode trazer em um outro momento, uhum, mas eu senti de falar justamente para ir treinando o nosso olhar para que tudo aquilo que a gente tem feito até agora, nós estamos numa etapa de mais profundidade, de um pouco mais de entendimento. Então, termos que nós usávamos até pouco tempo atrás, como personalização, experiência, eles ganham um degrau a mais de profundidade, como eu disse. Então, a personalização ela migra para a individualidade, a experiência, eu vou falar mais à frente, mas já vou antecipar, ela migra de um aspecto memorável para um aspecto autoral. uhum, Então, eu acho que aqui a gente já começa a entender a velocidade das coisas, porque não mudou tanto assim, mas mudou o suficiente para que fazer o que a gente já fazia não seja mais o bastante em tão pouco tempo. uhum. E tem mais uma pergunta Opa. provocadora, não é? Aham. Você quer ler? Pode fazer a pergunta provocadora. É que fechando esse primeiro bloco sobre linha do tempo, né? Você colocou Uhum. assim: qual foi a última marca que te surpreendeu positivamente? E o que que ela fez de diferente? Exatamente. Eu tenho perguntado para muitos clientes, né, como você poderia surpreender o seu cliente. Uhum, E é interessante como as pessoas pensam que surpreender é fazer algo mirabolante, algo que exija um grande investimento. E na verdade, hoje, por incrível que pareça, você surpreende quando você faz aquilo que foi combinado, da forma como foi combinado, no horário que foi combinado, porque existe algo que a gente perdeu nessa ideia de que surpreender é fazer algo diferente e nós deixamos de fazer o básico bem feito, né? Aquele arroz com feijão, de cumprir com o combinado, de ser pontual, de se preocupar com a qualidade do que você está entregando. Então, hoje é interessante que essa pergunta
Quando você faz para um cliente, né, assim como a gente está fazendo aqui para quem está nos ouvindo, a maioria das pessoas vai contar uma situação onde o básico foi bem feito e aquilo surpreendeu positivamente. Então eu gosto muito de perceber isso, que hoje muita gente que está despontando no mercado é simplesmente a pessoa que cumpre com o combinado. Eu acredito que isso é o que realmente faz com que a gente seja diferente hoje. As pessoas e, enfim, o mercado de modo geral, eu acho que ele se perdeu um pouco nessa ideia de que a experiência ela é um show pirotécnico. Uhum, E, e no dia a dia isso não é o mais relevante. uhum. É o feijão E com arroz, é o né? feijão com arroz. E isso nos leva a pensar naquilo que de fato o cliente espera de nós. O que ele espera da empresa, do profissional, da marca. E hoje a gente tem um contexto ainda mais complexo, porque a gente tem pessoas informadas. Nós temos pessoas que têm acesso à informação e de uma forma muito rápida, muito Uhum, ágil. E isso gera uma impaciência, porque na mesma velocidade que o cliente tem acesso à informação, ele espera que você também entregue o teu trabalho nessa mesma velocidade, né? Ou que o produto fique pronto na mesma velocidade. É quase como se ele quisesse fazer ele próprio, mas ele não tem a condição de fazer por conta própria. Então, o nosso papel é ouvir, mas é também entregar eficiência, na uhum, medida do possível, ensinando o cliente sobre o seu processo. Por isso que ele entra hoje num papel de coparticipante, de coautor do nosso trabalho. Porque se eu não trouxer ele para o processo, essa impaciência vai fazer com que ele olhe para o teu produto, para o teu serviço, com o olhar de quem está achando muito caro ou muito demorado. uhum, Mas é por que que isso acontece hoje com mais intensidade? Porque a informação está muito rápida na mão dele. E ele tem essa ilusão de que então ele pode fazer sozinho. Então, já que eu posso resolver sozinho mais rápido, por que que eu estou pagando? Por que que eu estou contratando? Por que que o outro demora tanto? Então, aqui a gente começa a encontrar um pouco também dessa explicação da importância da coparticipação do cliente para com o nosso processo. No fim do dia, trazê-lo para o processo vai ser a nossa oportunidade de alinhar. E quanto mais alinhados estão os nossos valores, mais a gente tem a oportunidade de propor aquela experiência que não é necessariamente só memorável, mas que também é autoral. E isso faz toda a diferença porque vai de encontro com a individualidade, que eu mencionei agora há pouco. Não necessariamente a individualidade do cliente, mas agora é a oportunidade de ele conhecer a minha individualidade. uhum, E nesse momento, se os nossos valores são compatíveis, a verdade é que a gente não quer mais se largar. A uhum, verdade é que nessa hora você cria uma conexão, você cria uma afinidade que transcende o trabalho em si e entra num aspecto humano de identificação, de confiança, de intimidade que te permite a construção de uma relação leal. E eu não sei se você vai lembrar, né? Muitas vezes eu explico isso, que quando você constrói essa relação leal, você acabou de se dar a oportunidade do erro. uhum, Porque se eu tenho uma relação de lealdade com alguém, eu tenho a oportunidade do erro sem o medo de que aquela pessoa me abandone pelo erro. uhum. Agora, quando eu não construí isso, na primeira falha, eu perco o cliente. Então, tudo isso vai trazendo para nós relacionamentos muito mais duradouros, lucrativos, vai gerando para nós recomendações que realmente falam do valor do nosso trabalho e não do quanto ele custa. Isso também muda completamente o cenário do nosso trabalho. Agora, é importante dizer que isso não acontece do dia para a noite.
E às vezes as pessoas esperam que uma mudança de posicionamento, que olhar para o relacionamento e para as experiências, vai gerar um resultado dentro de 1 ano, 2 anos. Hoje, pela experiência, eu costumo estimar uma mudança real a partir de 3 anos de exercício dessa forma de pensar, de capacitação da equipe que trabalha com você nisso, para que de fato a repercussão dessa mudança alcance pessoas que realmente te procurem por este motivo, Uhum. né? E não por tantos outros que são os motivos característicos do mercado, né? E, e aí eu acho que isso já vai nos conduzindo para o terceiro ponto, mas que eu vou deixar você trazer a pergunta provocativa Uhum. antes. Mas o terceiro ponto é justamente a experiência como diferencial competitivo. Uhum. Então, se antes o diferencial competitivo estava na agilidade, ou na técnica, ou no canal de comunicação, na entrega, hoje, mais do que nunca, isso praticamente passou a ser a rotina. Então, essas questões não são mais vistas como diferencial, e o nosso diferencial está na experiência, mas a experiência baseada e fundamentada em relacionamento Uhum. Uma experiência humana, de pessoas com humana. pessoas, Com certeza. não é? E por isso que você pode fazer a pergunta provocativa. A Flá deixou uma pergunta incrível aqui pra gente também. Como você lida com um cliente que quer resolver tudo sozinho, mas que espera acolhimento quando ele precisa? E aí, o primeiro ponto é eu compreender que o meu papel hoje não é necessariamente de dar informação para ele, que a informação ele tem acesso, mas é o papel de eu assegurá-lo de que aquela informação está correta. O cliente talvez esteja caminhando para um lugar, e quando eu falo cliente, eu me incluo nisso, eu te incluo nisso, né? Uhum. Porque nós também exercemos esse papel. E como cliente, a gente pode e está tendo condição de fazer muita coisa sozinho mesmo. Tem muitas consultas, né? Não consulta médica, mas muitas coisas que a gente quer saber e que a tecnologia nos dá a condição de saber sozinhos, de resolver sozinhos, né? De muitas vezes não ter nem que sair de um lugar onde eu estou para resolver algo que há pouco tempo atrás me fazia sair de casa e hoje não faz mais. Só que, ainda falei mais cedo isso para você, vou compartilhar aqui com todo mundo. Nós estamos um tanto quanto distantes de uma geração que nasça 100% inserida na velocidade do que nós estamos vivendo hoje. E 100% inserida num contexto de inteligência artificial que nós estamos vivendo hoje. Então, até que isso aconteça, nós estamos lidando com pessoas que querem e estão fazendo uso de toda essa tecnologia, que querem e gostam dessa velocidade, precisam dessa velocidade, mas que têm um ponto de interrogação e precisam de alguém que diga para elas: esse é o caminho, você está correto, pode seguir por aqui. Então, hoje, a gente está num lugar muito mais de quem articula e confirma o passo do nosso cliente do que necessariamente de alguém que constrói esse caminho para ele, porque ele próprio está construindo com as tecnologias. Uhum. Você que é da área de inovação e futurismo pode me dizer se isso é muito doido ou se realmente é Uhum. realidade. É realidade, cada vez mais. Cada vez mais. A gente falou na live anterior, né, de que muitas coisas que a gente via como ficção científica está se tornando realidade científica. Sim. Então, essa extrema personalização, a gente via isso em filmes de futuros, Uhum. né, Black Mirror. Eu gosto de falar de Black Mirror. Sim. E aí a gente olha para o lado e vê. Ah, eu vou ter que trazer um exemplo. Foi você que me Sim. falou? Você me Não falou sei. da Barbie. Ah, foi. Foi. Black Mirror, eu acho que na penúltima temporada tinha um episódio que falava de uma boneca que vinha com uma inteligência artificial. É um episódio que a Miley Cyrus, a cantora, ela tem uma Uhum. bonequinha dela.
Uhum. E daí todos os fãs dela podem comprar esta bonequinha da Miley Cyrus, que é uma cantora pop no seriado também, e Uhum. vem com a inteligência artificial dela, o jeito de pensar e um monte de coisa. Só Olha que só. vem com umas travas, né? Então ela não faz algumas críticas, não fala palavrão e tudo mais. E uma dessas bonecas vem com defeito. E o episódio é tudo ao redor disso, que daí a boneca xinga, fala palavrão, fala umas verdades que ninguém quer ouvir, mas é o que a cantora pensa na vida real, entende? Olha só. E aí, qual que é a notícia que a gente viu semana passada, que você me mandou? Que a Barbie está lançando uma boneca com inteligência Uhum. artificial. Para interagir em tempo real com as crianças. As crianças. Isso Então, é muito você Black não Mirror. necessariamente, muito, não necessariamente você precisa ter amiguinhos em casa. Você pode comprar a Barbie inteligência artificial para brincar. E o grande perigo disso é justamente qual é a inteligência que está ali, Que tá né? programando Porque isso, né? que está programando isso, porque aquela criança vai estar conversando com uma inteligência que foi programada por alguém. Então, Uhum, há uma mente por trás daquilo, e a pergunta que fica é qual a real intenção da mente por trás daquilo, uhum. né? O E as que ela quer consequências, acessar né? e as consequências disso. Então, isso faz com que a gente também compreenda que falar de experiência de relacionamento hoje não é mais um luxo, é uma estratégia. Uhum, Quem não fala, quem não se dedica a entender esses aspectos, que ainda está muito preso no escopo técnico do seu produto, no escopo técnico do seu serviço, essa pessoa está perdendo uma bela fatia estratégica, não só de resultado para o agora, mas de existência para o futuro. Porque se eu não olhar e não começar a debater isso agora, não começar a desenhar, como você mesmo ensina, futuros possíveis, prováveis, desejáveis, e eu não fizer isso colocando o cliente no centro desse olhar, eu provavelmente não terei espaço no futuro. E o tempo que nós tínhamos até há pouco para se readequar, ele não vai existir. Então, a velocidade, a sensação que eu tenho é quase que como de uma corrente marítima. Já viu aquele desenho do Nemo? uhum. E de repente ele está nadando, nadando, sofrendo, e aí a tartaruga puxa ele para a corrente marítima, né? Eu vejo que é isso. A pessoa que não conseguir entrar nessa velocidade de raciocínio, ela vai ficar fazendo um esforço e Uhum, correndo e ela não vai acompanhar e não vai conseguir mais encontrar aqueles que caminhavam junto com ela, porque essas pessoas vão estar muito lá na frente. uhum. Né? E eu digo isso do ponto de vista de raciocínio, de inteligência, né? De conseguir realmente se colocar, não digo nem à frente, mas de se colocar no ritmo mesmo daquilo que se apresenta para É, nós, se colocar né? junto, né? Se colocar junto, porque aí eu acho que entra um outro tema. Nós não fazemos e não temos a pretensão, não é um desejo, por mais que seja uma ilusão, eu posso fazer tudo sozinho. Isso é uma ilusão. Uhum, No fim do dia, não é um desejo fazer tudo sozinho. Então, a estratégia que está ali, né, que vem junto com esse olhar para a relação experiência do cliente, é uma estratégia que nos leva a diminuir o turnover de clientes, que nos leva a economizar na aquisição de clientes, investir mais na manutenção do relacionamento, e que uhum, nos leva a ter pessoas que advogam por nós. A gente tem uhum. uma amiga, a Dani, que fala muito sobre isso, né? A Dani Sim, sempre fala que nós precisamos ter advogados da marca, uhum. pessoas que nos Embaixadores de propósito. embaixadores de propósito. Ali, a Dani, se Uhum. assistir aqui, vai ver que a gente Sim, eu falou acho dela. que ela até entrou aqui. É, Aham. eu preciso ter embaixadores de propósito. Eu lembro muito bem que quando eu conversei com a Dani sobre isso, o embaixadores de propósito, o de propósito era na intenção de propositalmente, propositalmente ser um embaixador, propositalmente falar de mim, né? Uhum. Então eu lembro nesse dia assim, nossa, Dani, eu não sei se você vai lembrar, mas eu me recordo muito bem que parece que foi uma epifania nesse dia, que embaixadores de propósito
E não era o propósito no sentido de um sentido para a vida, era no sentido literal da palavra, de fazer propositalmente, assumir esse lugar propositalmente. E, e nós, como clientes, nós só fazemos isso quando há uma relação com aquele profissional ou com aquela marca. É... Ai, que linda! Quem, na verdade, propôs esse movimento para o meu trabalho foi a Flávia, quando ela construiu o manifesto de marca. Ai, que Sim. linda! É, então, como que isso nasce, né? Como que isso acontece? Como que na nossa relação, num diálogo meu e da Dani, esse olhar pode surgir? É só quando existe relacionamento, Uhum. porque é através do relacionamento tem intimidade e profundidade suficiente para um enxergar no outro esse tipo de solução, esse tipo de posicionamento, que não é superficial, né? E que não é para ser um posicionamento efêmero, que dura um ano e daqui a pouco a pessoa já tem um outro slogan, já tem uma outra marca, né? Aham. Mas é o que? A essência, a verdade da pessoa. E, e isso vai nos ensinando que a gente também está vivendo um tempo onde o nosso relacionamento um com o outro está inserido dentro de um grande ecossistema. E Uhum. esse ecossistema, ele envolve várias outras pessoas. E na nossa primeira live, eu me lembro, Will, que a gente comentou 3 semanas atrás sobre o tempo que nós estamos ganhando através da tecnologia. E aí o exemplo que nós trouxemos naquela primeira live foi justamente o dia que nós dois sentamos para começar a falar sobre o Futurice e de repente você foi colocando ali todas as informações no chat e de repente, eu nunca vou esquecer, você moveu o computador de lado e falou assim, olha, enquanto ela trabalha, agora a gente pode tomar café. E esse tempo, então, que a gente está ganhando, através de uma inteligência ou de uma tecnologia que faz por nós muitas coisas, esse tempo ele precisa ser dedicado a esse ecossistema. Então, é quando a gente começa a falar de forma estratégica sobre construir comunidades e não apenas audiência. É onde eu Uhum. saio de um objetivo de visibilidade e eu realmente tenho como objetivo criar relações onde os valores são compatíveis. Eu Uhum. até coloquei aqui. É onde a gente realmente propõe para o nosso cliente grupos específicos, mentorias específicas, oficinas específicas, e aonde eu, através desses momentos, crio o espaço para a gente co-criar juntos. Para a gente realmente, eu e você, cliente, você e eu, cliente, para a gente poder participar desse processo juntos e não eu simplesmente chegar com resultado para você. Uhum. Porque se eu tentar fazer isso, que por muito tempo funcionou, eu ignoro a individualidade do outro. E eu Uhum. imprimo 90% do que eu entendo que é bom, mas que não necessariamente se adequa à expectativa dele, ou à realidade dele, ou ao gosto dele. Então, criar comunidades, construir comunidades e não necessariamente audiência, o objetivo é espaço para cocriação, Uhum. né? Para diálogo. Essa é a vantagem do tempo que a gente ganha usando inteligência, né? E isso vai nos levar a mais uma vez falar desse lugar de quem defende a marca, de quem é o embaixador dessa marca, de quem advoga para essa marca. Porque somente num momento onde eu tenho tanta possibilidade de troca é que essa pessoa sai de um contato comigo e reverbera isso externamente. Uhum. E isso acontece de uma forma muito natural. Eu não preciso dizer para ela o que falar sobre mim, porque ela vai ter vivido esse contato e ela vai ter construído uma imagem, uma referência sobre mim, sobre o meu trabalho. E aí não tem como a gente não trazer a nossa equipe para esse contexto. Uhum. E que são as pessoas mais ignoradas no universo do relacionamento com o cliente. Não tem como eu não fazer um parênteses bem grande
né? Parar tudo que a gente está falando aqui e dizer para quem está ouvindo a gente nesse momento, relembrar, que eu sei que você já ouviu, a Dani que está aqui já ouviu, quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez e quem já ouviu vai relembrar. O nosso primeiro cliente é a nossa equipe. E se a equipe não for o primeiro grupo de pessoas que defende e que finca a bandeira daquilo que acredita junto com a marca, não adianta, tudo isso que a gente falou até agora pode jogar fora. Não precisa nem perder tempo olhando para isso de novo. Porque se dentro, aquela história, se dentro de casa as pessoas não forem capazes de falar que acreditam naquilo que você está propondo da porta para fora, Uhum. o nosso cliente vai ver isso. E o que é mais interessante é que ele não vai ver literalmente, mas ele vai sentir. E Uhum. quando qualquer ser humano sente que algo não é bom, sente que algo está errado, ele não toma decisão, Uhum. né? Ou pior, ele não só não toma decisão, como ele faz questão de evitar que outras pessoas da confiança dele façam essa escolha que ele sentiu que está errada Uhum. por culpa de uma equipe, né? Não da equipe, mas por culpa de um contexto onde a equipe não foi devidamente preparada para manter a experiência, a expectativa, a cultura, o discurso que o fundador ou a liderança consolidou e construiu para aquela marca. Uhum. Então, criar comunidades, focar em relacionamento, começa por eu fazer isso dentro da minha própria empresa com as pessoas que trabalham comigo. E aí eu vou para um segundo passo, vou falar disso também com os meus fornecedores e parceiros. E aí sim eu vou falar do cliente final. Então, o cliente final, ele é fundamental, é claro que é, mas ele precisa enxergar o reflexo daquilo que está acontecendo no bastidor da nossa empresa. Então, isso nos leva para os últimos três, né, para as últimas três estratégias, né, dentro desse ecossistema, que é cultivar relacionamento com parceiros estratégicos, é monitorar as conversas que nós temos com as pessoas de forma intencional. Então, hoje eu percebo que tem muitas mensagens que às vezes eu não respondo na hora, às vezes não respondo no dia, mas eu prefiro que eu tenha tempo de sentar, ler e responder e ouvir e ler de novo com atenção, para responder pessoas que eu realmente considero que são amigos, parceiros, clientes meus. E não simplesmente dar um check em mais uma conversa, em mais um assunto resolvido, né? A Dani falou assim: o cliente tem tanta informação importante sobre o cliente, sobre o processo e como melhorar. Né? Uhum. Então, é isso que a gente comentou, ele está extremamente bem informado. Se eu não exercitar a minha capacidade de monitorar a relação com ele, a conversa com ele, para realmente agregar algo de valor, ele rapidamente procura outra pessoa que dê a ele a devida atenção. Então aqui a gente tem até um paradoxo, né? Porque ele quer agilidade, mas ele não necessariamente quer uma resposta rápida e superficial. Uhum. Ele quer eficiência. Eu acho que essa é a diferença que a gente precisa trazer para dentro do nosso trabalho. Ele quer eficiência, não necessariamente isso significa ser o mais rápido. Uhum. Né? E por último, nós precisamos ativar essa rede de confiança. Então, eu até deixei aqui para não esquecer. As pessoas confiam em pessoas. Uhum. Nós temos tecnologia, nós temos ferramenta, isso tudo é fantástico. Quanto mais a gente aprender a usar, melhor. Mas no fim do dia, a confiança está em um ser humano no outro. Porque na hora em que eu for escolher qual ferramenta ou qual inteligência eu quero trazer para o meu dia a dia, eu vou escolher aquela que eu sei que foi programada por A, B ou C. Eu não vou querer qualquer uma. Quanto mais especialidades essas inteligências tiverem, mais eu vou querer entender, pelo menos nessa geração, nesse contexto que nós estamos hoje, mais eu vou querer entender a pessoa por trás de
conduzir aquela inteligência e, através dela, me gerar um resultado. Ficamos com a última, ou quase última pergunta. Acho que é a penúltima pergunta provocativa. Você quer fazer? Sim, né? Fechando esse terceiro bloco, né? Uhum. A sua marca, ela está desenhando jornadas para o cliente ou apenas reagindo quando o seu cliente reclama? Aí você que me diz, me conta, o que você achou dessa pergunta? Ela continua muito atual, né? Porque desde que Uhum, começou a falar de design centrado no usuário, customer experience, experiência do cliente, experiência uhum, do usuário, é, e assim, nós viemos da arquitetura, então a uhum. gente, desde a faculdade, coloca o usuário, o cidadão, no meio de tudo que a gente está projetando. Mas não é Sim. só projetar prédio, casa, cadeira, jardim, cidades. É Uhum. projetar experiências, inclusive experiências de aprendizagem. Sim, sim. E aquela coisa que a gente falou lá de futurismo, né? Mentalidade reativa, geralmente Uhum. tem um cunho mais pessimista. E aqui a É, gente é proativo, né? Nós propomos exato. um desenho de jornada, pensando nos botões emocionais, nos altos e Isso, baixos. exatamente. E sem o medo, e eu acho que esse é um diferencial também, sem o medo de errar. E sem o medo de não começar perfeito. A Uhum, gente falou isso na primeira live, eu vou resgatar hoje. Não é necessariamente perfeito, mas é um começo. E hoje nós estamos, assim, até falando das gerações mais novas, né, que vieram um pouco depois de nós, muito aprisionadas no medo de errar, né, essa frustração que não, eu não quero experimentar a frustração, portanto eu não faço. Então uhum, eu tenho pessoas paralisadas, né? Pessoas que não conseguem se mover, não conseguem experimentar coisas diferentes, ou experimentam coisas diferentes movidas pelo resultado financeiro, e aí o resultado financeiro não vem, ela pula para uma outra oportunidade, pula para uma outra oportunidade. Então ela não constrói esses relacionamentos, porque não dá tempo. Foi como eu falei, hoje, por experiência, a gente está falando num ciclo aí de 3 anos para eu poder realmente colher resultados reais, inclusive financeiros, do que é investir nesse tema que nós estamos tratando aqui dentro do Futurice. E uma pessoa que ela não está disposta ao erro, não está disposta a começar, ainda que não seja perfeito, ela só está prorrogando esse tempo para ver o resultado acontecer, né? E então o papel da marca hoje, o papel do profissional, o nosso desafio é conectar o branding, então a inteligência de marca, à cultura interna e ao relacionamento. Então uhum, eu tenho um contexto externo, que é a marca, o que ela oferece, os valores dela, enfim, todo o universo da marca que você domina, né? E acho que é até legal numa outra live a gente trazer mais sobre isso. Mas eu tenho uma equipe que precisa de uma cultura interna sólida, e uhum, cultura não é o que a gente fala, cultura é o que a gente vive. Isso é muito importante, porque a gente entra nas empresas e todo mundo tem uma informação na parede, mas não necessariamente é o que ela vive, uhum, né? E o relacionamento. Então, o cliente ele sente o que é vivido nos bastidores, ele percebe isso. Marca forte é aquela, né? Marca e profissional forte é aquele que vai ter coerência entre o discurso e a experiência. E eu vou conduzir diretamente aqui para o final, porque a gente precisa respeitar também o tempo da nossa live, né? sim, sim. E, e deixar essa pergunta, essa última pergunta, se o seu time, se as pessoas que trabalham com você, se os seus parceiros, se os seus amigos compreendem qual é o teu cliente ideal, se eles compreendem o seu trabalho, se eles compreendem a diferença que você está entregando, de fato, ou se simplesmente, no caso de um arquiteto, ou se simplesmente a sua família ainda acha que o que você faz é desenhar casa, né? Será que o seu cliente, a sua família, os seus amigos estão limitados a fazer essa interpretação? Da mesma forma como poderia fazer a interpretação de um médico de que o que ele faz é assinar receita, né? Ou que, enfim, quantas profissões são resumidas em uma atividade?
dentre Uhum. tantas que elas fazem, ou que ignora o processo para que aquilo que seja tão resumido, né, de fato seja um produto. Então, eu acredito assim que o que a gente está fazendo aqui no Futurice é justamente um movimento de movimentar, né? Um movimento de movimentar, ficou ótimo isso. Pessoas e pontos de vista que entendem que o relacionamento ele é essa estratégia de marketing, de posicionamento, que a reputação que a Dani trabalha, ela vem de encontro a esse novo branding, né? Então, eu posso construir toda a marca, mas se eu não tenho essa marca abastecida e fomentada por uma boa reputação, isso não tem muito valor. Uhum. E por fim, a rede, né? O fato de nós estarmos conectados em rede, tanto no sentido digital quanto no próprio sentido físico mesmo. Isso é um outro tema que você domina, né, Will? Esses mapas de rede. E isso é o novo palco. Então, quando nós nos dispomos, ainda que não seja perfeito, começar um movimento onde eu divido com as pessoas, né? Nesse caso, hoje nós dois dividimos com as pessoas um diálogo nosso, nós estamos nos colocando em um palco, nós estamos dando visibilidade a algo que a gente acredita. Uhum. E o que acho que o que nós acreditamos, né? Você me corrige se eu estiver errado, o que nós acreditamos é que a marca e o profissional que entender que ele faz parte desse ecossistema. A marca e o profissional que se dedicar ao debate das coisas que nós estamos trazendo aqui, vou até ler para ficar exatamente como eu tinha sugerido. A marca e o profissional que entende que pertence a esse ecossistema e não apenas a um funil de venda, elas conquistarão relevância duradoura. E acho que é isso que a gente acredita, né, Will? Que olhar para o futuro da inovação, da tecnologia, do relacionamento das pessoas, compreendendo um ecossistema e não só um passo a passo para fazer receita, para converter, para fechar negócio, eu acredito sinceramente que isso é o que nos coloca no jogo daqui para frente, né? Não só nos coloca, mas nos mantém Uhum. nessa oportunidade de permanecer relevante para os outros, para a nossa equipe, para os nossos clientes e, enfim, gerar valor real mesmo através daquilo que a gente faz e com isso ser também devidamente remunerado. No final do dia eu sempre falo, eu não sou hipócrita, né? Dinheiro é importante, é necessário, é a nossa moeda. Então, Uhum. no final do dia, tudo isso também não é só para ser uma reflexão interessante, mas é para de fato nos trazer condição de vender o nosso trabalho, seja um produto, um serviço, por um preço cada vez mais justo, que não é questionado, porque se tem valor percebido. Então, é isso. Meu Sim. Deus, passou voando a nossa live. Nossa, sim. E é um tema delicioso. É delicioso conversar sobre relacionamento, Uhum, tanto da parte de estratégia, claro, da parte comercial, uhum, da parte de vendas, puxando para o meu lado, da parte de inovação e negócios, da parte de sim. branding. Então, os mapas que a gente faz, né, de stakeholders, de partes Uhum, interessadas, envolve cliente interno e externo. uhum, E assim, foi muito marcante esse trechinho final que você trouxe pra gente, de que o relacionamento é o novo marketing, a reputação é o novo branding e a rede é o novo palco, que é isso que a gente está fazendo aqui, aqui. exatamente. E vamos deixar então o nosso muito obrigada para quem esteve aqui com a gente ao vivo, mesmo que tenha sido por algum período de tempo curto, não a live toda. Um Uhum. agradecimento especial para Dani, que Pra está aqui com a Dani, gente, interagindo. Nós também somos embaixadores da sua marca muito. e nos sentimos privilegiados, né? Eu acho que a nossa rede, o nosso ecossistema, ele já é uma rede, um ecossistema muito forte, muito profissional, muito maduro, próspero.
E eu desejo que a gente possa se encontrar aqui mais vezes. Quem for assistir essa live depois, que também possa usufruir desse conhecimento, dessa reflexão. E nos vemos na segunda-feira que vem para mais um encontro do Futurice. Exatamente, fica o nosso convite. Futurice. Futurice. Um beijo. Um beijo, até a próxima, até segunda que vem, Até. gente. Tchau, tchau.